Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube de Xadrez Online. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 3 e eu quero conversar um pouquinho com você sobre estratégia. Mas não é estratégia do pilar estratégia ali, estratégia geral. É estratégia específica, é estratégia aqui dentro do dragão chinês. Quais são as possibilidades que a gente tem para poder trabalhar ali conectividade das peças, mobilidade individual dessas peças, também as casas importantes, onde eu tenho que instalar a peça, que diagonal que eu tenho que cuidar, que coluna que eu tenho que entrar, onde são as casas ali mais interessantes de unir forças para essa questão estratégica. Vou começar aqui mostrando para você uma partida jogada no xadrez por correspondência. Xadrez por correspondência é um xadrez que tem, digamos, uma qualidade técnica melhor, porque tem mais pesquisa, tem análise mais profunda. Isso aqui é 2004. Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro, 35 anos. Antônio Augusto Carvalho da Silva, 2.455 de rating. Luiz Roberto da Costa Júnior, que é o cara que conhece aí o B78, essa dragão chinesa, essa variante, o cara é especialista, autor de muitos livros, é o cara da teoria. Então, vamos dar uma passada? E4, C5, cavalo F3, D6, D4. C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo E3, bispo G7, F3, roque, dama D2, cavalo C6, bispo C4, bispo B7. Aí fez roque grande, torre B8. Pronto, é essa a sequência que a gente está habituado. Você sacou que esse bispo foi aqui para C4 exatamente para poder dificultar o D5 das pretas, impedir mesmo esse D5. E o torre B8 foi exatamente para poder gerar o avanço desse peão a B5 quando fizer o cavalo A5. E aqui nós já estudamos, nós tivemos 2 aulas já desse curso, nós vimos que esse bispo C4 indo para B3 dá segurança para a peça. E não tem a possibilidade de voltar para E2, porque nós chegamos a ver aqui a possibilidade de voltar para E2. E aí a ideia é que isso dificulte a ação das peças pretas ao longo dessa coluna. Aí você tem o cavalo A5, exclama esse cavalo A5. Nós temos a possibilidade desse cavalo em E5, mas aqui, olha, eu tenho o cavalo B3 e tenho também a chance de colocar esse cavalo C4 quando eu jogar B5. Por isso, essa é a exclamação. Então, este jogo aí, que está lá no yearbook, este jogo é importante para o histórico, assim, essa ideia de jogar esse cavalo A5 para o histórico, para o desenvolvimento desta variante. Aí fez bispo H6 e agora pasme, é isso. Da Costa Júnior não tomou em B3, da Costa Júnior tomou em H6. Aí você fala, cara, que loucura isso, tá mandando a dama aqui para cima da gente, para que isso, para que isso, para que isso? Então, é porque agora a dama fica sem ajuda ali ao rei e aquele entorno onde está o adversário no roque. Então é para isso. Chama ele para o nosso lado, mas também não vai fazer nada agora por enquanto. B5, precisa de mais peças. H4. Aí, aqui tem a possibilidade do G4. Nas análises pós-partida, esse G4 aparece aqui, sendo mais interessante do que o próprio H4, que é mais típico. Aí faz B4, cavalo D5, cavalo toma B3, cavalinho toma, cavalo D5 e toma D5. Seria esta sequência aqui. Mas, bom, jogou H4, fez E5, professor, não deve jogar esse E5, não. Vai ficar o peão atrasado em D6, vai ficar o buraco em D6. Não tem problema, não tem mais o bispo em G7. Agora a gente ganha tempo nesse cavalo, mandando ele embora. Cavalo de D2, B4, cavalo D5. Agora tomou em B3 cheque. Tomou de A. Antônio Augusto toma de A. E agora cavalo D5.
toma de torre e torre B6. Torre B6 você já sacou que tem ideias de jogar lá e, por enquanto, está protegendo onde? Está protegendo aqui D6. Aí você fala assim, nossa senhora, rei B1 provavelmente é melhor nessa posição. Agora, H5 você fala, perdi, ué. Cara, como é que eu vou fazer com isso aqui? Ou ele vai abrir a coluna H e já foi. Não tem jeito. Perdi esse negócio. Perdeu nada. Perdeu nada. Olha, o que ele faz aqui, ó. Por isso, torre ali em B6, para proteger D6. Aí tomou aqui, fez F6. Ou seja, desconectou as forças. Agora essa dama fica presa em H6. Nós vamos conseguir ganhar a dama? Não, não tem jeito de ganhar essa dama. É algo ligado à estratégia. Uma peça que ficou presa ali, mas não dá para você ganhar. Você está fora de jogo. Não vai se conectar com as forças para poder gerar ali alguma ação de ataque, de defesa. Ela vai ficar ali no limbo. Vai ficar presa. Então, torre de HD1 tomou em D6, tomou em D6 e dama E7. Torre D2 e agora A5. Essa posição já é muito boa, né? Como é que nós vamos fazer com isso aqui? A dama tá presa e não vai, não tem jeito. Rei D1, A4, tomou, bispo toma, B3, bispo B5, C4, tomou EC3, dama C5, eu já tenho vantagem decisiva. A dama está paralisada ali e quem está fiscalizando? Uma torre. Então, 9 pontos o adversário, 5 nosso. Vai dar um desequilíbrio enorme. Cavalo toma, dama toma, rei E1, dama B4, rei E2, dama B6, B4, torre A8. E aqui não tem jeito, né? Porque a dama defende ali, agora essa posição é decisiva. Não tem como o cara escapar. Então, uma partida muito fina, muito classuda, assim. Essa parte de estratégia, porque eliminou o bispo de B3, não foi para C4, fechou a dama, o ataque não chegou, aquele bispo toma H6, temático, o E5 também temático. Então, muita coisa ligado à estratégia. Vou passar mais uma e depois eu faço um apanhado. Professor, qual que é a partida que você vai passar agora? Vou passar para você que é uma partida do Ledger 2.305 e do Jones 2.643. Partida jogada em 2013. Vamos lá. Vai aparecer para você agora. Vou mudar esse tabuleirinho. Pronto. É nóis aí, ó. Beleza. Então, vamos lá. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo E3, bispo G7, F3, cavalo C6, dama D2, roque, bispo C4, bispo D7, rocou, torre B8. Pronto, chegamos à posição que interessa. E agora, como a gente já estudou aqui, bispo B3 é o mais promissor. Já vimos H4, já vimos possibilidades aí também de a gente fazer B5 e o cara tomar ali um peão de D. Bom, cavalo A5, aí jogou G4, diferente, estava acostumado com H4, com bispo H6. B5, está tudo certo. Nada do que a gente estava habituado a fazer até agora mudou. Nada mudou. Bispo H6. Tomou de dama. B4. Cavalo D5. Tomou em B3. Tomou em B3. Tomou em D5. Tomou de peão. Por que a gente toma de peão? Essa tomada de peão é porque quer atacar aqui em E. Quer atacar em E. É muito comum, né? Muitas partidas têm isso. Aí E5. Tomou de bispo. Já mirando lá para o roque. Opa! H4. Toma em B3. Dama 5.
E agora, olha que lindo isso. H5. Nossa, professor, chegou o ataque de novo. Pois é, ele deixa dar o cheque, rei D2, toma em B2. E agora você fala, lascou, ué. E aí o cara agora vai dar mais na gente. Aí nada. Dama D4, rei C1, dama 1, rei D2, dama C3, rei C1, dama 1, rei D2, dama C3. E tem um carrapatinho aí. Então, tá vendo? Tem mais um recurso possível, um recurso interessante nessa posição aí, que é a entrada dessa dama, as casas escuras, tomando, né, o lugar do bispo, porque geralmente a gente faz o ataque com o bispo. Agora, vou mudar essa posição agora para você. Vamos lá, vai mudar aí a posição. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui aquele tabuleiro que a gente faz a ação ali didática, coisa pedagógica, a gente entender melhor. Já contei para vocês que tudo aqui que eu faço, em termos de pedagogia do xadrez, você tem o que é integral, você tem o todo. Aí eu fatio, eu divido em partes, fragmento, e vou estudando as partes. Depois eu junto tudo de novo. Integral, partes, integral de novo. Fica mais fácil de entender. Por isso que você vê essas ações assim que eu faço, estratégia, tática, aí você tem o posicionamento das peças, chegada do meio jogo, tá vendo? Tudo são fragmentos, mas de um todo. E depois volta para o todo, que é a partida completa. Né? Bom, aí o que a gente precisa entender? Defesa siciliana. Quando alguém vai jogar a siciliana, o que o cara quer com isso? Ora, ele quer pegar um peão lateral e tomar um peão central. Você já observou? Já observou o seguinte, ó, olha a problemática. Olha a problemática disso, ó. Você tem um peão em E4. Quando eu coloco um peão em E5, olha como é difícil de fazer esse D5. É muito difícil. Porque a sistemática das brancas é pressiona em E5. Aí, por exemplo, eu tenho que defender. Pressiona em D5. Depois ainda coloca o cavalo. Às vezes nosso cavalo está aqui, ainda faz D3 e pega o bispo e ainda crava. Ou seja, é uma concentração de forças grande para D5 e até indireto aqui. O que eu vou precisar fazer? Vou ter que jogar D6 e não consigo jogar D5. Então, tudo que é partida aberta, que vem de E4, E5 escocesa, italiana, Rui Lopes, é difícil de fazer esse D5. Quando é feito, às vezes até em forma de gambito. Gambito Marshall, por exemplo. Aí, quando você vê, por exemplo, lances como esse da francesa, o E6, qual que é a ideia? Jogar D5, porque agora eu tenho o apoio. Ah, tem vantagem e desvantagem. Copo meio cheio, copo meio vazio. Bispo C8, como é que ele sai? Ih, professor, é mesmo, hein? Pois é, essa é a dificuldade. Mas consegue jogar D5. Vamos inverter agora. Ao invés de jogar o E6, vamos jogar C6. Vai dar uma Caro-Kann. Ele fez D5. O peãozinho gerou apoio, mas puxa. E o cavalo, onde ele sai? Tá vendo? Você conseguiu jogar D5, mas teve um problema do posicionamento do cavalo. Copo meio cheio, copo meio vazio. Depende da perspectiva que você vê. E se eu fosse mais ousado ainda? E se eu jogasse D5 de uma vez? Esse D5 de uma vez é escandinava. E é rebeldia total. Rebeldia total. E quando toma, e se você joga... Opa, se você joga aqui com a dama, já tem um cavalo C3. A dama vai vir para D6, que é a moderna escandinava.
ou um dama D8, ou um dama A5, né, que é a forma clássica de jogar. Enfim, para depois fazer um C6 e colocar ela aqui. Dama A5, C6, coloca ela aqui. Dama D8, C6, coloca ela aqui. Então, aqui é a casa de refúgio natural. Consegui jogar o D5, mas perdi tempo com a dama. Então, o que vai acontecer nessa posição, então, da siciliana? Aquele detalhe do D5, ele vai existir ainda. Lembra que a gente quer jogar D5, só que a gente vai jogar D6 primeiro. A dragãozinha a gente faz D6, a dragão clássica, dragão normal. Joga D6 para um dia tentar jogar D5. Ô, professor, e o C5? O C5 é porque você vai tomar o peão de D4 com o peão lateral. Então, tem dois peões centrais, você pega um peão lateral e toma. Aí ele vai ter um centro de peões e um centro de peça, um centro misto. E nós vamos ter a chance de dois peões poderem ir para casinhas do centro. Nenhum deles está atacando nesse momento o centro, mas tem potencial para isso. Agora, veja, não é normal esse tipo de posição você fazer 5. Não é normal. O cavalo sai, você vai ter problema aqui, ó. Onde, professor? Onde vai ter problema? Opa. Tem problema no D6. Ó. O cavalo que está aqui pode fazer cavalo. B5 ataca. Dama ataca. Torre ataca. Cadê o peão de C7 para defender? Não dá, ele já foi para C5 e tomou. Cadê o peão de E7 para defender? Não dá, ele está em E5. Então, cria um problema crônico em D6. Fora isso, você tem um outro problema. A ação do bispo. Ó. Perde efetividade esse bispo. Olha como esse bispo está mais pobrinho. Perdeu efetividade. Perdeu a ação dele. E o que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade para conectar as suas forças que a siciliana a gente joga na ala da dama. A ação é para a ala da dama, então esse bispo vai ficar mais preso, ele vai ter uma função mais defensiva. Ainda tem um outro problema, que é D5, é um buraco aqui, ó, que pode instalar peça. Cavalo D5. Cadê o peão de E7 para poder tirar? Não tem. Cadê o peão de C5 para poder tirar? Não tem. O peão de C5 já foi trocado. Peão de C7, né? Foi para C5, tomou em D4. E esse foi para E5. Tá vendo? Toda vez que joga isso, tem problema. Mas é frequente nessa dragão chinês. Então, isso é um diferencial estratégico dessa dragãozinha diferente aí, o dragão chinês, essa variante. Porque o branco costuma jogar esse bispo aqui para gerar troca e ser um facilitador de abrir essa coluna. Joga H4, aqui é um gancho, ó. Toda vez que tem G6, como se fosse um gancho, um anzolzinho ali, né? Um gancho, e você vai e abre. Então, H4, H5 para abrir. Para que isso? Para poder tomar de rei, dama K, sai e dá mate. Mas veja que curioso, não é normal isso, não é normal. Isso é uma exceção à regra. Então a gente fala que quando jogar aqui, não deixa esse bispo tomar. Segura o bispo aí, não deixa não, porque atrai, leva a dama para uma casa que ela tá mais forte. Uma dama tá ali mais agressiva. Essas posições, elas seriam mais problemáticas se tivesse cavalo aqui, se já tivesse com chance de abrir. Mas aqui vai ter um peão em F3, então isso a gente não tem. E ele vai ter muito lance aqui para fazer até conseguir abrir. E a tomada, muitas das vezes, a gente vai tomar, que é uma exceção também. Nós vamos tomar de F e vamos botar a torre aqui se precisar defender. Vamos antecipar a isso, né? Protege ali, por exemplo, uma situação que eu tiver um cavalo F6, então protege, a torre está em F8. E aí quando o cavalo vier aqui, eu posso
tomar ou deixar tomar e não tem problema que agora eu estou defendendo. Então aqui é mais uma exceção. Então a exceção é eu tomo, atraio ele. Depois eu vou tomar de F para poder ter F7. E aí esse 5 não é problema mais para o bispo. Aqui vai ter um cavalo, e o cavalo vai ter que voltar para E2, para B3, dependendo da posição que tiver ali. Então o E5 vai ganhar um tempo. Às vezes a gente vê E5 com D5, eu consigo jogar D5 também, é mais forte ainda. Então aquilo que numa dragão era um grande problema, aqui não é problema. Não é problema. Por que que não é problema? Não é problema porque não tem o bispo de G7. Beleza? Tá, entendi, professor. Beleza, vamos lá. Ó, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora você tem o G6. Então você está definindo, você está contando para o seu adversário que o seu bispo ele vai ser jogado por essa diagonal. Então isso vai gerar o quê? Agressividade. Agressividade. Porque quando você deixa esses peões nessas casas e faz o E7 para E6 e coloca o bispo em E7, ó, aqui você faz um muro, como se fosse um murinho baixo. A gente brinca até que tem muro alto e muro baixo. O muro alto é esse do adversário. As posições com E4, as posições com F4. Então tem mais ação ali, né? E nas posições de F3 são situações, digamos, mais tranquilas para a gente, porque não vai estar iminente aqui o F5 nem o E5. Agora, na nossa dragãozinha, nós estabelecemos que o bispo vai ficar aqui. Legal. Então eu vou ter que unir forças desse bispo com o que acontece na ala da dama. O que é normal? Normal eu ter esta posição com torre C8. Então o roque pequeno, a dama cá, torre aqui. Mas como eu tenho essa posição, ó, cavalo vem para cá, depois para C4. Aí o bispo, ou se tiver em F1, ou se tiver em B3, é muito comum ele estar em B3, toma de torre. Porque ele não vai deixar tomar esse bispo de casa escura. Esse bispo de casa escura é fração da posição dele, não vai deixar. Então, essa torre costuma fazer essa tomada, e aí depois vai fazer A6, B5, B4, e ele vai vir doido aqui, H4, H5, e vai abrir. Agora, veja que curioso. Nós não vamos fazer torre C8. Aqui tem um cavalinho C6. Nós vamos fazer torre B8. Então, isso aqui é a essência, até para ser dragão chinês, tem que jogar essa posição, torre B8. Mas esse torre B8 é curioso porque como que a gente coloca uma torre atrás de um peão, ou seja, está fechado? Por que eu vou colocar aí? Na realidade, você não vai pensar a posição agora, não vai pensar no hoje, vai pensar no amanhã. Isso é da estratégia. Não vai pensar no agora. O agora é tática, é imediato. Ó, vou jogar aqui e pronto, tem uma ameaça sobre ele. É que aqui existe um negócio refinado do cavalo A5. Então, esse bispo do ataque iugoslavo, né? Isso vai ser contra o ataque iugoslavo, o bispo C4, ele puxa para cá. Tem posição também, né, que a gente vê esse bispo em E2, o C4 volta para E2. E aqui eu tenho possibilidades de tomar. Ele pode tomar de C, pode tomar de A. A gente tem visto muita tomada de C, para poder brigar por essa coluna, se for o caso, com as torres. Aí o que acontece quando fica essa posição? Ele não toma de nada, nada. Não vai tomar lá, não vai fazer nada. Vai jogar B5. E esse B5 porque ele quer fazer cavalo C4. E como gera um ataque na dama de D2 e no bispo de E3, o que ele vai precisar fazer? Tomar. E a hora que toma, dá exatamente a pressão que a gente queria. Então essa torre é como se fosse mágica, é como se as pretas fossem lá um bruxo e adivinhasse que o cara iria tomar. Falar, você quer saber de uma coisa? Vou botar a torre em C nada. Eu vou botar em B, vou fazer essa
essa manobra aí do cavalo A5, cavalo C4, apoiado pelo peão e vou abrir. Pois é, mas a sequência é assim, e você vê realmente um grande número de partidas caminhando para isso. Então, agora tem sentido isso aí. E, por exemplo, para acabar essa ação aqui mais forte, dificultar a chegada, aí tem dama 5, já passa para cá. Nas posições, vai ter um cavalo D4. Nas posições, por exemplo, que já que está aberta a coluna B, que é possível, você tem dama B6 e está atacando lá. Olha que coisa. E às vezes a dama passa para cá. E vai atacar aqui, aí já vai ter que jogar RB1. Então é uma série, passa essa torre para cá. É uma série de lances que vai pressionando, vai trazendo forças e vai juntando as peças na ala da dama. Então você já sacou o seguinte. Vou dividir agora em quadrantes. Então eu tenho um quadrante aqui que é o quadrante número 1. Começo lá do A1. Eu tenho um segundo quadrante que é aqui, que vai terminar no A8. Aí depois eu tenho um terceiro quadrante, que é o quadrante de centro das colunas D e E, mas do ponto de vista nosso. Depois eu tenho mais um quadrante, onde geralmente identifica o nosso rei ali, esse laranjinha aí, é o quadrante 4. E aí eu vou repetir cores aqui. O quadrante 5, que é onde ele vai gerar o ataque, o rei dele não vai ficar ali, porque ele vai rocar grande. E nós temos o quadrante 6, que é dele também, então fecha essa divisão, digamos. 3 quadrantes do lado dele, 3 quadrantes do nosso lado. O que acontece aqui? A ação que nós vamos fazer para as nossas peças é aqui. Nós vamos juntar forças e o direcionamento das nossas forças é para o quadrante 1, onde está esse verdinho dele aí. Nós vamos juntar as peças e vamos para cima. Então, de onde é que vão vir essas peças? Nós vamos ter ações aqui, ó. O bispo de G7 vai colaborar, como a gente viu. Quer dizer, se fosse uma flechinha, você tem aí uma flechinha inclinada que é o bispo. Você tem uma outra flechinha em pé, digamos, na coluna, que vai ser o quê? Vai ser a torre. A torre nós vamos colocar na coluna B. E tudo mirando para o quadrante 1, esse quadrante verde. Então, digamos, o mote, a essência da coisa é esse quadrante 1. É ali que você vai ter que bater, é ali que você vai ter que ir para cima do cara. Quadrante 1. Ah, professor, entendi. Então, esse quadrante aí que é o fino. Exatamente. Então, quando você for jogar essa dragão, a variante aqui, o dragão chinês, você tem que estar muito ciente de que o quadrante 1 é onde você une os seus esforços. Aí sai peça aqui do quadrante 2 e ajuda. Sai peça do quadrante 3 e ajuda. Sai peça do 4, né, o bispo, o cavalo ali ajuda. Torre de F8 pode ir para C8. Então, vão vir peças de tudo quanto é lugar, mas onde é que eu tenho que fazer a conectividade, a ação dessas peças? No verdinho. Bota ali pressão em cima que vai dar certo. Agora, onde eu tenho que preocupar mais? Tem que preocupar nesse laranjinha. Esse laranjinha aqui é onde o cara vai vir para gerar o ataque para gente. Defender, né? Ou seja, ele vai vir aqui e gerar muita, mas muita pressão através da coluna H. Tá bom? Amanhã a gente tem mais uma aula fechando esse nosso estudo. Então hoje 2 partidas, amanhã nós vamos, falando de estratégia, amanhã nós vamos fazer a conexão.
que acontece com as peças depois ali do lance 10 e 15, né? Que as aberturas vão entre o lance 10 e 15, você finaliza. E aí, o que eu vou fazer com elas? Tá bom? Vamos em frente, rumo à excelência. Valeu!